quais são os tipos de apertos de mão mais comuns e quais os seus significados na linguagem corporal. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos mostrar quais são os principais tipos de apertos de mão e inclusive quais significados eles podem passar quando você estiver interagindo com alguém. Eu entendi a referência. Vale lembrar que se você gosta de estudar o comportamento não verbal, entender melhor as pessoas ao seu redor, conseguir se comunicar melhor, abordar melhor as pessoas ao seu redor, eu te convido a se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender do que se trata aqui. Antes de falar dos tipos de apertos de mão, precisamos entender do que se trata um aperto de mão. Afinal de contas, por que as pessoas começaram a apertar as mãos umas das outras? Uma grande evidência muito antiga na prática é uma imagem gravada em um trono do antigo Império Assírio do século IX a.C., que mostra dois homens apertando as mãos. Uma informação contextual muito bacana é que naquela época uma pessoa geralmente só apertaria a mão de outra se fosse para resolver um conflito ou selar um acordo. Por ser um gesto milenar, a origem exata é incerta. Porém, muitos historiadores acreditam que os governantes estendiam a mão como uma forma de mostrar que ela estava vazia, sem armas. Quando ia cumprimentar um outro governante, era para dizer que estava tudo bem, que não ia apunhalar a pessoa pelas costas. Inclusive o ato de sacudir, apertar a mão e sacudir a mão, era uma forma também de mostrar que não existia nenhuma adaga escondida nas mangas da outra pessoa. Então, inicialmente, pode-se observar o aperto de mão como um sinal de segurança e, ao mesmo tempo, um sinal associado a acordos, contratos e até mesmo legislações que ocorriam entre governantes. E até hoje acabamos usando o aperto de mão como uma espécie de rito para demonstrar paz ou até mesmo demonstrar cortesia, reconhecendo a presença de alguém, certo? E dito isso, nós precisamos ficar atentos para os principais tipos de apertos de mão. Vamos começar então falando do primeiro tipo, que é o dominador. É geralmente um tipo de aperto de mão que é utilizado para estabelecer dominação, marcar território ou demonstrar autoridade ou superioridade. Acontece basicamente quando uma pessoa aperta sua mão com muita intensidade, geralmente com a palma da mão virada para baixo, ou seja, ela vem com a palma da mão por cima pegar a tua, como se fosse uma marionete. Esse tipo de aperto de mão também costuma ocorrer com uma postura elevada e também é muito comum que a pessoa se aproxime muito de você ou puxe você para perto dela quando realizar esse tipo de aperto de mão. Temos vários exemplos assim, tanto na política quanto nos famosos. Segundo tipo é o aperto de mão submisso, que basicamente é um aperto de mão que demonstra sensações de inferioridade ou uma certa sensação de que você está abaixo da pessoa com quem está se relacionando. O aperto de mão submisso é caracterizado pelas palmas da mão virada para cima, diferentemente do aperto de dominação. Aqui, nossas mãos estão para cima, como se fôssemos pedintes, estivéssemos esperando alguém nos oferecer algo. Também é muito comum que o aperto de mão submisso não tenha muito tônus e que a pessoa que está realizando esse tipo de aperto de mão tenha uma postura levemente projetada para dentro e a cabeça levemente caída, projetada para baixo. O aperto de mão de submissão não é muito recomendado caso você esteja numa posição de liderança ou esteja tentando negociar de igual para igual com alguém da mesma hierarquia ou no mesmo status que você. Terceiro tipo de aperto de mão é o aperto de duas mãos. Você já deve ter visto isso. Geralmente uma pessoa coloca uma mão e a outra ou vai por cima das mãos ou vai no braço ou até mesmo no ombro. Esse aperto de mão tem uma ideia geral de tentar transmitir uma certa conexão empática entre as pessoas, como se o toque ali demonstrasse certo nível de empatia. Porém, dependendo da intensidade desse toque, se a pessoa pega com a outra mão com muita força, te aperta ou até mesmo usa a outra mão para te puxar para perto dela, ou até mesmo se ela coloca a outra mão virada para baixo, com a palma virada para baixo, pode sim também ser um indicador de uma variação do aperto de mão de superioridade, do aperto de mão de dominação. Tem que ficar muito atento com pessoas que tendem a utilizar esse tipo de aperto de mão com frequência, que ali, quando ela te conhece, ela pode já
tá querendo passar uma sensação de superioridade. Gente, lembrando que a gente tem que olhar sempre o contexto, né? Não vai sair aí achando que qualquer pessoa que pega a sua mão com as duas mãos tá querendo te manipular, por favor. Quarto tipo, o aperto de mão quebra ossos. Você já deve ter apertado a mão de uma pessoa e ter achado que ela te odiava no minuto seguinte. Soltou a mão dela e falou, caraca, essa pessoa deve me odiar, porque que eu fiz pra ela tá quase quebrando minha mão. Ou até mesmo ter se sentido um pouco ruim, achando que a pessoa queria te hostilizar. O aperto de mão quebra ossos é um tipo de aperto que geralmente é feito com muita intensidade, muito mais do que geralmente é necessário, mas segundo alguns pesquisadores, ao invés de estar totalmente associado com uma sensação de superioridade, o aperto de mão quebra ossos geralmente está associado a uma sensação de inferioridade, como se a pessoa se sentisse fraca ou inferior a você e para compensar essa sensação, ela apertasse a sua mão com ainda mais força para tentar compensar uma fraqueza que ela sente na cabeça dela em relação a você. O último tipo de aperto de mão é o aperto de mão desinteressado, também conhecido como ponta dos dedos, que é basicamente quando uma pessoa aperta sua mão, te cumprimenta, quase que não tocando em você, ou tocando apenas na ponta dos seus dedos. E geralmente é quando a palma da mão da outra pessoa não encosta na sua. É quase como se ela tivesse com nojo de tocar a sua mão inteira, ou como se você tivesse infectado e ela pegasse só de levinho para não encostar muito. Como o nome sugere, além desse aperto de mão demonstrar que a pessoa não tem muito interesse em você, se ela realizar esse tipo de aperto de mão bem rápido, já puxar a mão de volta para ela, ou nem mesmo olhar na sua cara enquanto faz isso, geralmente ela pode estar dizendo que não só não se interessa por você, como quer que você se afaste dela. E esses são alguns dos tipos de aperto de mão e seus possíveis significados. Bom, pessoal, do mais, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curtir aqui então esse vídeo, compartilhar também e não deixe de se inscrever no canal. Já aproveita, se inscreve agora, é rapidinho, só dá um clique aqui, tá certo? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!